Vamos falar sobre o ataque a 3 agências bancárias que ocorreu em Araçatuba, interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira e provocou a morte de 3 pessoas. Moradores da cidade foram usados como escudo humano, foram colocados no teto e no capô dos carros durante a fuga. Os assaltantes efetuaram disparos e espalharam explosivos nas ruas do centro da cidade. Um jovem foi atingido por um explosivo e teve os pés amputados. O grupo usou drones para monitorar a ação policial. 2 suspeitos, 3 foram presos. O secretário da Segurança Pública em exercício de São Paulo, Coronel Álvaro Batista Camilo, disse que os ladrões tinham informações privilegiadas sobre a grande quantidade de dinheiro no Banco do Brasil. E a secretaria não tinha essas informações. Vamos repercutir esse ataque com Isabel Figueiredo, advogada, membro do Conselho de Administração e consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi secretária adjunta de Segurança do Distrito Federal e diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isabel, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, obrigada. Também Adilson Paz de Souza, tenente-coronel aposentado da PM de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Adilson, seja bem-vindo, bom dia. Oi, Marilu, bom dia Isabel e a todas as pessoas que nos acompanham. Bom, vou começar aqui pela Isabel, tá bom, Adilson? Isabel, nossa, como sempre, é isso aí. Isabel, na sua opinião, decretos de Bolsonaro que ampliaram aí o acesso de armas, munições e outras decisões na área de armamentos podem ter ligação com esse tipo de ação criminosa em Araçatuba, Isabel? Sim e não, né? Acho que não à medida em que a gente não está falando de uma modalidade criminosa nova, né? A gente está falando de uma modalidade criminosa que já é registrada no Brasil há cerca de 20 anos, né? Que começa no Nordeste, se expande para Sul e Sudeste. Então, a gente tem aí um tipo de organização de uma modalidade específica que a gente já visualizava mesmo em momentos em que a gente tinha um controle melhor de armas de fogo no país. Agora, sim, por quê? Porque o que a gente tem nesses 2 últimos anos, Marilu, é mais uma porteira aberta, né? Acho que essa é a expressão que caracteriza esse governo usada por eles mesmo, né? Vamos abrir a porteira. E acho que a porteira das armas, ela está aberta de uma forma muito perigosa, né? A gente, de fato, tem hoje uma possibilidade maior de acesso à arma de grosso calibre por qualquer grupo criminoso, né? Inclusive pelo cidadão comum. Então, o fato concreto é, sim, esses decretos acabam auxiliando, eles não foram causadores desse tipo de situação, mas eles sim impactam e favorecem esse tipo de situação terrível. Exato. Qual que é a avaliação, Isabel, que você faz de tudo o que aconteceu, inclusive hoje ainda a cidade ali está praticamente paralisada, enfim, policiais tentando achar também os explosivos, né, que os criminosos colocaram. Como é que você analisou quando você viu esse caso? Aliás, tem diversas perspectivas que dá para a gente abordar, né? Mas uma que me chama a atenção, e isso era algo que eu já dizia no ano passado também, quando teve o ataque de Criciúma, de Cametá, enfim, né? Mesmo os outros ataques aqui do interior de São Paulo, Araraquara e tal, é o como a gente ainda tem, como eu disse, passados quase 20 anos do início do registro dessa modalidade criminosa, uma situação concreta que é a polícia correndo atrás desse prejuízo, né? A gente não tem notícia da polícia conseguindo evitar esse tipo de situação de acontecer, né? O que a gente tem sempre é, o caso aconteceu, a desgraça está posta, nesse caso particular com mortes, muito mais grave, muito mais violenta essa ocorrência do que as registradas anteriormente, e se por um lado a gente tem o secretário dizendo, olha, eles tinham acesso a informações privilegiadas, eles de fato, para esse tipo de ação, tem um tipo de organização e de planejamento muito profissionalizado, a gente não tem visto, né, pelo menos de um ponto de vista público, que a polícia consiga prestar esse tipo de contas, essa mesma organização e esse mesmo planejamento das forças policiais, particularmente da inteligência policial, na repressão e na prevenção desse tipo de crime, né? Então, eu acho que de diversas perspectivas que a gente poderia comentar, esse para mim é o que sempre me chama muita atenção, quer dizer, a gente segue correndo atrás de um prejuízo, de uma situação que está ficando cada vez mais grave.
Exatamente. Adilson, que falhas que você apontaria em relação à reação da Polícia Militar, enfim, quanto a esse crime de Araçatuba? Você que é uma pessoa experiente no comando de tropas, de policiais, no combate de ações criminosas, quais foram as falhas que você apontou e sua análise de um modo geral? Além do que a Isabel falou com muita propriedade, eu analisando as imagens ontem, eu verifiquei uma estética militar na ação desses grupos. Eles não estavam na rua, eles estavam progredindo e tomando o terreno. Eles estavam avançando com disciplina. É muito interessante a formação deles progredindo pelas ruas e depois fazendo um perímetro de segurança com aquelas bombas com sensor de presença. É muito interessante. Tem um grau de profissionalismo imenso. E não estou aqui fazendo apologia a ninguém, estou analisando o que está acontecendo. Isso mostra que o Estado, como a Isabel pontuou, mas eu vou usar uma figura de linguagem, está anos-luz atrás desse grupo. O Estado foi lá passar um pano para tentar limpar a área, depois que o fato, botar a tranca na porta depois que a porta foi arrombada. Isso já aconteceu o ano passado, só no estado de São Paulo foram 3 ou 4 ocorrências da mesma natureza, e parece que nada foi feito, porque os grupos estão agindo com cada vez maior desenvoltura. Me pareceu que os grupos tinham mais informação da polícia que a própria polícia. Eles estavam monitorando a polícia. Isso foi assim em Botucatu, foi assim em Ourinhos. Isso não despertou a atenção da polícia que novos procedimentos podem ser adotados. No ano passado, eles chegaram a incendiar veículos para bloquear a saída de viaturas do quartel. Quer dizer, eles estão trabalhando com inteligência e planejamento, que é o que falta para as forças legais. E não há espaço vazio, Marilu. O Estado deixa a brecha, eles ocupam. E isso preocupa. Nós temos uma fronteira seca com países da América Latina, que tem sido noticiado por autoridades e pela imprensa, que são QGs de organizações criminosas nacionais, que eles entram e saem a hora que querem, do jeito que querem. Então, uma medida salutar que já chegou a ser discutida no passado, mas depois não se tomou mais no assunto, é transferir unidades das Forças Armadas que estão no Sudeste, no Rio de Janeiro, quando o Rio era a capital da República, por exemplo, para povoar essa fronteira e tomar conta dessa fronteira. Nós não precisamos de exército para tomar conta das ruas de grandes cidades, flertando com uma ruptura institucional. Nós precisamos do exército para tomar conta do nosso país necessariamente. No terrível livro do coronel, do general Vilas Boas, ele chegou a mencionar de um projeto de segurança das fronteiras que foi paralisado. Eu li o livro. E esse governo que se diz tão patriótico abandonou esse projeto de monitoramento da fronteira. Então, resumindo, omissão federal, omissão estatal, falta de diálogo entre os entes federados, falta de diálogo entre outras agências de segurança da América do Sul e de outros países internacionais, porque é só assim que conseguirá estabelecer protocolos e ações para identificar essas quadrilhas e prevenir o acontecimento. Perfeito. Bom, tocando aí nesse assunto já, né, da responsabilidade aí do Exército, Isabel, a segurança pública foi uma das bandeiras do então candidato Bolsonaro nas eleições, né, e aconteceu aí um crime com essas proporções em Araçatuba. Eu queria saber, então, pegando aí o gancho do Adilson, né, qual que é o papel aí do governo federal para evitar crimes desse tipo, a responsabilidade da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Exército, principalmente aí em relação também às armas utilizadas no crime. Marilu, uma das coisas que mais me impressiona, né? A gente tem falado que parece que a sociedade brasileira está anestesiada, né? Com tanta coisa enlouquecida acontecendo, um desgoverno destruindo o país e a gente sem conseguir reagir, as instituições não reagindo, né? Uma que mais me impressiona é exatamente a pauta da segurança pública, né? Como você disse, ela é a pauta no processo de eleição, ela é a grande questão que esse candidato tem a apresentar, né? E nesses 2 anos, o que a gente tem é nada. Eu não tenho nada para te dizer.
né? O que o governo fez na área de segurança pública? Liberou a arma, falou que é melhor comprar fuzil do que feijão e pronto. Eu não tenho outra coisa para te contar, né? Eu poderia te dizer assim, olha, a gente teve ali, não é nem vou falar do governo do PT, né? A gente teve ali no governo Temer, por exemplo, a criação do Sistema Único de Segurança Pública, a remodelagem do Fundo Nacional de Segurança Pública, que agora passa a contar com um pouco mais de recurso, né? A gente teve um primeiro grande plano nacional e política nacional de segurança pública. Se ele não quisesse fazer nada assim, se ele não tivesse capacidade de pensar, bastava implementar. Nem isso ele fez. Ele não conseguiu dar continuidade a nada do que vinha sido feito e, a exemplo do que acontece nas outras áreas de políticas públicas, foi só uma destruição, não é destruir para colocar algo no lugar, é pura e simplesmente não fazer. Né? Então, é um nada. A resposta na segurança pública é nada. E aí tem um parênteses que eu preciso fazer, particularmente por a gente estar no 31 de agosto, a uma semana do 7 de setembro, né? Que é a preocupação que isso me traz, inclusive em relação aos profissionais de segurança pública, que estão aí numa grande cortina de fumaça, né? Num falatório pró-policial, numa questão de bem de licitude, vamos valorizar o policial sofre, não estou dizendo que não sofre, mas o que o governo fez para isso é nada. Né? A gente tem nessa legislação nova, inclusive, previsto um sistema de valorização profissional, recurso carimbado para investir em qualidade de vida, valorização, saúde biopsicossocial desses profissionais de segurança pública, e o governo não fez nada. Né? E a gente segue aí com uma população meio iludida e com um profissional de segurança meio iludido em relação a isso. Bom, mas tirando isso que vem para mim quase como um desabafo, porque é uma indignação cotidiana minha, de vez em quando me ligam e falam, Isabel, né, semana passada que estava, Isabel, mas diz para mim quais as medidas que foram feitas a favor do policial. Eu falo, gente, não tem. Não, mas não é possível. Não tem, não teve. É mentira, não tem. Né? E eu vou ficando meio sufocada com isso, então por isso que eu precisei fazer essa fala introdutória. Eu acho que, vindo já então para o nosso caso concreto, a gente tem muitas responsabilidades da União, sim. Né? Eu acho que, como diz o Adilson, a principal talvez fosse, de fato, a gente ter uma política de controle de fronteiras, primeiro, ter a política, porque hoje, como ele mesmo disse, nem isso não tem, né? E uma política de fronteira efetiva. Né? A gente, estudo para isso, a gente tem. Né, diagnóstico da fronteira, a gente tem embriões de políticas, projetos pilotos de política, a gente tem. Né? O que a gente não tem é continuidade, é escala e é foco, é prioridade. Né? Acho que a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, aí saindo já dessa questão mais militar, né, indo para a questão das forças de segurança, também, de alguma forma, tem muita responsabilidade nesse assunto. Né? Primeiro porque a gente está falando de uma modalidade criminosa que não é uma modalidade criminosa localizada, né? Como eu disse, ela se espalha no país nessas últimas décadas, né? E isso, de alguma forma, por si só, já envolveria essas forças federais, mas mais do que isso, no caso concreto, né? No monitoramento, nas trocas de informação de inteligência, né? Quando a gente está falando de prevenção nesse tipo de caso, basicamente a gente está falando de inteligência. Né? E aí, se por um lado eu tenho muitas falhas das forças federais, inclusive no sentido de controle de explosivo, né? De controle de pólvora, tudo isso hoje segue sendo atribuição, inclusive, do Exército. Né? E a gente não tem esse monitoramento. E estamos dizendo isso. Né? Imagino que o Adilson também esteja dizendo isso já há muitos anos, falando, olha, né? Tem que rastrear de onde veio, ninguém produz isso em casa. Né? E nada, né? E a resposta segue sendo nenhuma. Agora, vindo um pouco para a parte estadual, tem uma outra coisa que eu considero importante também da gente mencionar, né? Que é uma questão do governo de São Paulo, mas não só do governo de São Paulo, isso é muito difícil na gestão da segurança pública, mas também é algo que tem que ser, de alguma forma, encarado e resolvido, que é o que se privilegia na política de segurança pública. Quais são as preocupações da política de segurança pública, né? Então, bom, por mais fundamental que seja, é óbvio que é a atuação da Polícia Militar, né? Ela é uma polícia que tem que ser respeitada, que tem que ser forte, que tem que ter capacidade de agir. A gente tem, nos últimos anos, um fortalecimento da Polícia Militar em detrimento das áreas de investigação e inteligência. Né? Então, uma coisa que deveria ser acaba sendo ou.
né? Então, a gente escolhe, de alguma forma, o que é visível, né? Eu me lembro, enfim, quando eu estava na Secretaria Nacional de Segurança Pública, acompanhava a política de quase todos os estados, e é uma coisa assim, politicamente é bonito, você entrega viatura, faz desfile, faz barulho, né? Uma coisa que, nossa, parece que você está fazendo muitão pela segurança pública. E não está, né? Se esse trabalho interno, de base, de inteligência e de investigação está sendo feito, não tem política de segurança pública que se sustente, não tem prevenção criminal que se sustente. Então, essa é uma coisa já que me chama a atenção dentre as escolhas possíveis. Uma outra questão que não dá para a gente dizer, deixar de dizer, também diz respeito a que crime a gente quer combater nesse país. Né? Até quando a gente vai ficar correndo atrás do rabo, pegando pequeno traficante, pegando moleque que está fumando maconha na rua, né? Fazendo esse crime que eu brinco, que eu falo que é a trombada, né? A PM está ali circulando, patrulhando e tromba com o crime, né? E fica lá dando indicadores enormes no final do trimestre, no final do mês, quantas prisões realizaram, quantos quilos de maconha apreenderam, né? E o impacto disso na nossa criminalidade, concretamente, dessa atuação policial, é muito pequeno, né? A gente tem muito pouco esforço dedicado para as modalidades criminosas mais graves e que, de fato, geram impacto. Né? A gente tem um país que não esclarece 20% dos homicídios que são aqui praticados. Ao mesmo tempo que é o país com o maior número absoluto de homicídios do mundo, 20% no máximo são esclarecidos. Né? A gente tem esse tipo de modalidade criminosa, como que aconteceu ontem, que a gente não tem resposta. Né? Eu vou te dizer, está acontecendo aí há mais de 20 anos, a gente está monitorando. O que foi feito? Quais desses casos foram esclarecidos? Quais não foram? Quais quadrilhas já foram mapeadas? Quais não foram? Né? Essas respostas são respostas que a gente não tem. Então, são escolhas, do meu ponto de vista, muito equivocadas. Exato. E Adilson, bom, diante dessa análise, né, inclusive aqui da esfera federal, claro, mas também da estadual, você que esteve lá dentro, Adilson, você concorda, enfim, com a Isabel em relação a esses pontos e gostaria de acrescentar algo mais também? Plenamente. E outra, por mais, eu só vou discordar uma coisa da Isabel, no sentido de que a Polícia Militar ela foi fortalecida. Ela não foi. Porque apoiar a polícia em pauta letal e truculenta não é apoiar. Quer dizer, aposta-se no combate da eliminação do dito inimigo e deixa de lado a investigação e a prevenção. Eu já dei uma entrevista com outro jornal há tempos, dizendo que a meta da polícia tinha que ser zero, o mais utópico, e tem que ser prevenção. A boa polícia não é aquela que aprende trocentas armas, trocentos quilos, é aquela que evita. Então, um bom ranking de eficiência policial é o estado onde tem menos índices de crime e maior apuração de delitos, que é o que nós não temos esse ranking. Então, nós viramos de ponta cabeça a lógica para premiar outras coisas que não dizem respeito à sociedade. Nós temos a insegurança pública e a morte como commodity. Tem muita gente no setor privado ganhando com essa insegurança. O que empresa de segurança vai ganhar dinheiro agora em Araçatuba não está no gibi, gente. Nós temos que parar para pensar nesses interesses que estão agindo. Olha, nós estamos em 2021. Estado de São Paulo, a última vez que teve aumento de efetivo real na Polícia Militar de São Paulo foi na década de 90 do século passado. O quanto que as cidades desenvolveram, mudaram, cresceram, adotaram outras dinâmicas nesses 30 anos. O efetivo da Polícia Militar é o mesmo. Há algumas medidas diversionistas que tiram de um quadro, exemplo de São Paulo, tinha vaga no quadro de saúde, excluiu a vaga do quadro de saúde médicos e passou para quadro de combatentes, oficiais e pessoas. Isso não é aumento de efetivo. O governador Dória, para citar o estado de São Paulo, por exemplo, mas isso deve acontecer em outros estados da federação, criou não sei quantos BAEPs, batalhões de ações táticas especiais, policiamento padrão rota, que nós vamos dar uma propaganda eleitoreira à la Bolsonaro para ganhar voto. O que significou a criação desses novos batalhões? Sem aumento de efetivo. Foi reduzido o efetivo de outros batalhões. Ou seja, menos gente na rua. Então, nós temos cidades do porte de Araçatuba, por exemplo, com o mesmo efetivo da década de 90, do século passado. Ou seja,
Por mais que se invista em equipamento, em fuzil, em drone, em câmera no colete, que é tudo muito bom, informática, inteligência, é muito bom, falta muito ainda. Está faltando gente para tomar conta da rua, para ocupar, para exercer de fato, presencialmente, o policiamento ostensivo fardado. Essas quadrilhas sabem que essas cidades não têm efetivo na rua. Essas quadrilhas sabem que tem pouquíssimo, uma ou duas. Eu gostaria que a imprensa verificasse qual é efetivo, quantas viaturas estavam de serviço em Araçatuba na segunda-feira à noite. Por que de uma segunda para terça? Porque historicamente é conhecida como um dia que tem menos ocorrência. Não é final de semana, não é próximo de final de semana que tem muita gente na rua. Então, eles sabem disso, que não tem policial na rua para exercer o policiamento ostensivo fardado. Eles sabem que existe uma lacuna. E isso, só que ninguém investe em contratação de efetivos novos, ampliação do quadro, Marilu e Isabel. Sabe por quê? É verba de custeio, é Estado liberal, não pode gastar muito com coisas sociais. Tem que entregar para o mercado, para as empresas de segurança privada que vendem artefatos carérrimos de segurança. Nós temos que pensar nessa lógica de mercado da insegurança e da morte, e tudo isso está alimentando esse caos. Eu tenho medo que esses grupos um dia resolvam se unir e tomar o governo federal. Podem conseguir, porque é tática de guerrilha. Aí nós vamos ter um baita de um problema no nosso Brasil. Bom, agora só para terminar, chamou bastante atenção, né, que a polícia apreendeu alguns carros e um deles, né, adaptado para carregar armamento de guerra que consegue derrubar helicóptero. É assustador, né? Nessa fronteira entra o que quer. Exato. Isabel, é preocupante, né, essa situação. Eu acho que é preocupante e que está mais do que na hora do governo federal e do governo estadual se unirem e apresentarem um plano de ação. O que vai ser feito para que isso não volte a acontecer? Não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Né? As pessoas que moram nessas cidades do interior vão continuar refém, a gente vai continuar aí tendo o risco de acordar de madrugada com a praça no meio de uma praça de guerra. Né? Qual é a resposta? Essa resposta do, né, ontem o Coronel Camilo está dizendo, não sei quantos policiais foram para Araçatuba, estão lá investigando, agora vão fazer não sei o quê. Tá bom, que bom, né, que foram e que vão investigar e que vão prender, ótimo. Né? Mas, como se diz, o leite já derramou. Né? O que a gente vai fazer para que esse leite não derrame outra vez, para que outras pessoas não sejam assassinadas e para que a gente não tenha essas situações de pânico. Essa é a resposta que eu queria ouvir. E acho que a população do Estado e do Brasil como um todo também. Com certeza, queremos saber exatamente essa resposta. Isabel, a gente agradece aqui muito a sua participação, um forte abraço para você e também ao Adilson. Vou aqui só falar, né, que a Isabel Figueiredo é advogada, membro do Conselho de Administração e consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi secretária adjunta de Segurança do Distrito Federal e diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da PM de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia também da Universidade de São Paulo. Um forte abraço para vocês, muitíssimo obrigada. Abraço, obrigada Marilu, obrigada Coronel. Abraço Marilu, Isabel, tudo de bom. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.